TikTok, transmissão ao vivo, live, André Luiz Nunes, minha conta aqui, meu canal, e sempre que é possível, estou aqui ao vivo, trazendo pregações da maravilhosa, gloriosa, extraordinária Palavra de Deus. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Aqui o Rodrigo da Assembleia de Deus do Parque Amazonas me regalou, me deu esse regalo. Regalo no espanhol quer dizer presente, né? E agora eu prego a Bíblia de Jerusalém, né? Vocês viram que a Bíblia de Jerusalém disse que haverá terremotos em todos os lugares, diferente da versão João Ferreira de Almeida, que diz em vários lugares, né? É até bom, né, eu pregar a Bíblia de Jerusalém, porque ela é diferente das demais versões. E aí veremos, né, que Deus cumprirá. Eu acredito que Deus cumprirá o que está contido aqui nessa versão. A gente fala a Bíblia, igual eu disse aí, haverá terremotos em todos os lugares. A Bíblia diz, mas na verdade quem falou foi Yahushua Mashiach. Como às vezes a gente diz, a Bíblia diz, mas quem estava escrevendo lá eram as mãos de Achalia. Achalia no hebraico é apóstolo, né? Paulo, né? No resumo, tudo que os profetas disseram, os apóstolos disseram, o Salvador, o mediador, falou, né? Nós dizemos, a Bíblia está a dizer isso, né? E quando dizemos a Bíblia, dizemos a Bíblia está a dizer isso, na verdade estamos a dizer a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus está dizendo isso. E passarão os céus e a terra, Matitial, capítulo 24, versículo 35, minhas palavras, Raboni, e Yahushua Mashiach disse, minhas palavras não falharão. E agora acredito que estamos no fim do fim do tempo dos gentios, da plenitude dos gentios, embora o Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2 diz que foi dado uma cana, um caniço, para medir o templo, os que nele adoravam, né? Porém, houve uma ordem dizendo para não medir, não meças o átrio exterior, porque foi dado aos gentios, às nações, e eles calcarão, pisarão a cidade santa, a cidade de Jerusalém, 42 meses. Esse é o período da grande tribulação, que corresponde, Apocalipse 11, a 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Eu venho pregando aqui sobre essas 2.300 tardes e manhã, né, que se unir, vai dar 1.150 dias, Daniel 8, né? Também Daniel capítulo 12, versículo 11, versículo 12, desde o momento da instalação, quando foi instalada a abominação da desolação, conta, né? 1.290 dias, né? E feliz aquele que aguarda os 1.335 dias, né? Agora, considere que a grande tribulação durará 3 anos e meio, 42 meses, o que equivale a 1.260 dias. Por que 1.260 dias? Porque no calendário judeu não tem mês de 28 dias. O calendário profético, da profecia.
de 29 dias, 31 dias. São 360 dias o ano inteiro. Não tem 365 dias, nem 366 dias, que equivale ao ano bissexto. Embora o mundo segue o calendário do Papa Gregório, aqui no Ocidente, no Brasil, mas Deus faz diferente. Ele vai pelo calendário profético, né? Vocês viram aí, agora, entre o dia 22 de setembro e 24 de setembro, entrou o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, né? As trombetas tocaram lá em Israel, em tudo quanto é lugar, né? O shofar, né? As trombetas, né? O toque das trombetas, né? E foi acompanhado por um eclipse solar, né? Um presságio, um aviso, né? Dias antes tivemos um eclipse de lua de sangue, né? Tudo isso aí é presságio. A Bíblia diz que os entendidos entenderão as coisas, entenderão tudo, né? Agora, os perversos, os maldosos, os que não abandonam a natureza de fazer o mal, de cometer pecado, de cometer escândalo e querer que os outros repliquem, né? Imitem as suas más ações, maus exemplos, né? Esses aí não vão entender nada. Não vão entender nada. Nós estamos tão perto do fim, da consumação de todas as coisas. É claro que eu não trabalho datando nada. Eu não sou o Romilson, né, que já datou. Ele prega Yau e Yausha. Já datou não sei quantas vezes o arrebatamento e não aconteceu. Eu não trabalho assim. Mas eu trabalho dizendo que o tempo... As luzes, estamos às vésperas do arrebatamento. As luzes estão apagando. Tem muito vídeo aí no TikTok, aí, canais, que Nostradamus, né, que era judeu, né, um poeta, né, datou a terceira grande última guerra mundial para 2027. Vai, deixa ele datar. Falhou! Falhou aí o arrebatamento no dia 23. O negócio estava tão atrapalhado que eles dataram 2 dias para o arrebatamento, o dia 23 de setembro ou 24 de setembro. Eu tinha feito uma pregação dizendo que não ia acontecer nada, né? Eu tinha feito uma pregação e minha pregação foi confirmada. Não houve nada de arrebatamento. Teve gente que vendeu o carro, né? Doou o carro. Eu vou falar sobre Colossenses capítulo 2. Eu fiz umas anotações. Outro dia eu tinha pregado uma parte de Colossenses capítulo 2. E ontem eu fui anotar o que eu não preguei naquela pregação. E eu vi que é necessário voltar lá em Colossenses 2 e pregar, né? Sobre circuncisão, o que é a circuncisão hoje, sobre ressurreição, né? O que é a ressurreição hoje, né? O batismo, sepultamento e ressurreição, e sobre a cruz, né? Essas coisas que Paulo fala ali, né? Eu estou procurando o texto aqui, no livro do profeta Daniel, né? Que diz que os perversos não vão entender nada. É claro que o livro do profeta Daniel foi escrito para o povo de Israel, ele era israelita, né? E quando eu utilizo palavras, profecias, as profecias vão se cumprir. Ou as palavras do livro aqui de Daniel eu estou aplicando para os gentios, embora ela é para os judeus, né? Daniel 12, 10. O que está escrito aqui? Capítulo 12, o versículo 10 de Daniel, né? Versículo 8, versículo 9. Muitos serão purificados. Isso aqui é para os israelitas, os hebreus, os irudinhos, os judeus, as 12 tribos de Israel. Mas é claro que eu devo pegar essas palavras, elas são sérias, fortes. Eu devo trazer para nós aqui nesta hora. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados.
Aí diz assim: os maus agirão com maldade, e todos os maus, os homens maus, ficarão sem compreender. Eu já fiz uma pregação sobre o que é, tem aí a pregação, o que é ser purificado, número 1, o que é ser alvejado, número 2, e o que é ser acrisolado, número 3, né? Eu já expliquei essas 3 coisas, né? Claro que isso vai se cumprir em Israel, mas eu devo aplicar a nós, os gentios. Inclusive tem aí uma pregação, um corte que eu fiz de 10 minutos sobre dias de Noé, dias de Ló, mas tem os dias de Enoque, né? Dois na cama, dormindo, é claro, deve ser marido e mulher. Um será tomado e o outro será deixado. E os que serão deixados são os que serão salvos, os justos, né? Os que serão tomados é os que perecerão, tomado pela água do dilúvio, tomado pelo fogo de Sodoma e Gomorra, foram quem? Os ímpios, né? Os que foram deixados na arca, os justos. Noé na arca, né? Com os seus, a sua família. Ló saindo com sua mulher, as 2 filhas, mas a mulher olha para trás e a Bíblia dá o aviso, né? Fala a Bíblia, mas é uma chia. E Yoshua que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, muitas pessoas vão perecer porque vão olhar para trás, né? O que havia em Sodoma e Gomorra que fez a mulher de Ló desobedecer à palavra dos anjos, a ordem dos anjos? Não olhe para trás. Era a internet, eram os doramas, eram as novelas, era a Netflix, era Hollywood, era as pinturas nos cabelos, os esmaltes, os batons, as maquiagens, eram as calças apertadas, eram as roupas coladas no corpo igual linguiça calabresa e toscana, para a mulher ficar sexy, provocar adultério nos olhos, criar desejo libidinoso, desejo de sexo. Ela vestia, quando a mulher se veste sexy, ela quer causar desejo libidinoso, desejo de sexo. Se veste sexy para causar desejo de sexo nos olhos dos homens. Matitial 5:28, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Então é o mundo. É o mundo, eu estava dizendo, né? O diabo não é idiota, não. As novelas agora são escandalosas, né? Lésbica, mulher beijando mulher, tendo relações com mulher, eu nem vejo, só ouço dizer. Nem televisão eu tenho em casa, se você quiser saber. Desde 2012, e não terei mais, nunca mais, né? Eu vi agora que o YouTube do Maduro, Nicolás Maduro, os Estados Unidos apagou o YouTube dele, né? A conta dele do YouTube, né? E eu acredito que vai chegar a hora que contas serão apagadas, né? Instagram, Facebook, o X, o Twitter, né? O TikTok, os Estados Unidos acabou de comprar o TikTok da China, né? O Quai, né? Já começou, né? A pagar contas. Simplesmente você tem a conta, se não agrada o sistema vai apagar, né? Eu acho que é assim que os filhos de Deus sairão da internet, embora os filhos de Deus estarão aqui utilizando a internet até o último instante para evangelizar, para a glória de Deus, para a glória de Jeová, a glória do Criador. Só para isso. Não para entretenimento, distração, ou matar o tempo, né? Porque hoje, com a internet, o ano passa rápido. Se você se deixar levar, se entregar a Hollywood, a Netflix, aos doramas, às novelas, aos filmes. Ou esse monte de vídeo aí distrativo. Que agora, antigamente, quando eu era criança, né? Quem fazia novela era só os atores da Globo. Agora a televisão tem a Record, eu não tenho televisão, repito. Mas agora até os evangélicos têm conta no Quai, no TikTok, eles fazem humor, novela de crente. Porque estão monetizados, estão ganhando dinheiro, né?
Antes quem fazia rir eram os trapalhões, né? Agora está cheio de trapalhões aí no Quai, no TikTok, no Facebook. Todo dia é 10, 20 vídeos, né? E tem os fãs, os fanáticos, os inscritos nos canais, né? Agora se encheu de trapalhões, né? Casais trapalhões, né? Mostrando a rotina da vida e põe humor para fazer os outros rir e ganha dinheiro e não precisa mais trabalhar, é só cuidar de fazer conteúdo para o canal. É o mundo da internet, né? É o mundo da internet, porque a IA está chegando e ela vai acabar com todas as profissões, né? As máquinas, os robôs, a inteligência artificial vai fazer o homem ficar inútil, a mulher ficar inútil, né? Vai ocupar as profissões. Já está ocupando, né? Já viu na China? Os médicos robô, né? Faz tudo. Cirurgia, né? Medicação. Já não precisa, daqui a um dia não precisará mais de médico. Até a profissão de barbeiro, cabeleireiro, a qual eu trabalho, também vai desaparecer, né? Os robôs vão tomar conta, porque quando esses robôs, já não tem robô que vigia, cão robô, já não estão comprando os cão robô para vigiar a casa, né? Já não está entrando no Brasil os robôs, as máquinas. Depois eles fazem um protótipo e aí cria milhares. O Elon Musk vai encher, a visão dele é encher de bilhões e bilhões e bilhões de robôs, né? Para depois cumprir o que a Bíblia diz. Eles vão dar uma renda social, mas vão injetar uma marca na testa, na mão. Vão dar uma renda social, né? Porque não vai precisar trabalhar, mas vai precisar de renda, né? Ele tinha dito que era uma renda baixa, agora está falando que a renda social vai ser alta, né? Eu li aí Daniel, mas eu sigo aqui com um texto em Colossenses 2, né? Eu disse que eu tenho que pregar isso aqui. Eu preguei outro dia sobre Colossenses 2, onde Paulo diz aqui que não é para você acreditar em quem vê anjos. Vê anjos. E como é que fica Joseph Smith, do fundador dos Mormons, que viu o Moroni? Como é que fica El Goodward, que viu o anjo assistente? Como é que fica Mohammed, Maomé, que viu o suposto anjo Gabriel? Como é que fica Cacô Felipe, que diz que vê o anjo de 24 de abril? Não creia! Não creia! Eu expliquei bem. A pregação está aí. Eu disse que Shaul não viu anjo, ele viu o filho. Mas eu e o pai somos um. E é o Anã 10:30. E ao meio-dia, indo para Damasco, Atos 9, Atos 26, versículo 14 em diante, né? Ele diz que ouviu uma voz em língua hebraica. Até hoje tem uma discussão aí. Eles falam aí, eles pregam Jesus. Jesus falava grego, Jesus falava hebraico, Jesus falava aramaico. Eu sei lá, Jesus nem existia, existe, ele é imaginário. É uma criação de Roma, é igual Júpiter. O pai dos deuses romanos. Não existe Júpiter. Existe o planeta, que eles deram o nome de Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Mas o deus Júpiter, que na mitologia dos romanos é o pai dos deuses, não existe. Não existe Zeus. É mitológico. O pai dos deuses gregos, não? Mas é imaginário. Você não vê quando Paulo fala lá, comida oferecida a ídolos, né? Em Atos 15, 29, proibiu comer, mas aí Paulo diz assim, nós sabemos que só existe um só Deus, né? O Criador dos céus e da terra, Yehová, Yod-Heh, Vav-Heh. E esses que se chamam deuses, eles não existem, e como Deus é um único, aí Paulo diz assim, a comida quem fez foi o Criador. E Paulo disse que através de orações, o alimento, orações e ações de graças, o alimento é santificado. O que fazer agora? O que fazer? A Bíblia proíbe comer comida oferecida a ídolos, né? Mas Paulo diz, os ídolos não existem. Aí Paulo diz assim, por causa, não da minha consciência, mas da consciência de um irmão fraco, que se vê
um crente comendo comida oferecida a ídolo vai escandalizar. Então Paulo diz assim, eu não vou comer. Se comer comida, comer carne, beber vinho, vai escandalizar o meu irmão mais fraco, eu vou parar de beber vinho e parar de comer carne. Eu não quero derrubar meu irmão por causa de comida, né? Por causa do ventre, o estômago, eu não vou fazer isso. Mas você vê ali Paulo dizendo que não existe. Mesmo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no Areópago e Atenas, né, capital dos filósofos, ou seja, Paulo andou ali olhando, aqui esse templo aqui, essa estátua é para Zeus, aqui é para Apolo, aqui é para Afrodite, aqui é para Atenas. Aí ele achou lá um altar que não tinha nada, né, vazio, ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz, eu vou pegar essa base aqui. Eu vi um altar ali do Deus desconhecido, não tem escultura, não tem imagem. É esse Deus mesmo desconhecido que vocês não conhecem que eu quero falar. Eu acredito que ele é Adonai, Yehová, Elohim, ou Yehovim, né? El Shaddai. Existimos por ele. O oxigênio que respiramos é por ele. Esse Deus desconhecido que eu quero pregar. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas como é que evangélicos, protestantes, católicos, pentecostais, deuteropentecostais, os neopentecostais, o Brasil tem 100 mil igrejas neopentecostais. Às vezes uma diferente a outra, assim. Se você tiver um trabalho numa grande avenida e quiser contar os templos, você é capaz de contar 70 igrejas diferentes, 70 templos diferentes, um do outro numa avenida. E como é que eles conseguiram pegar brasileiros, goianos, cariocas, gaúchos, potiguares, paulistas, matogrossenses e prender pessoas dentro de aquário, de 4 paredes dentro de igreja? Como que conseguiram isso? Ora, isso já era a ideia do Império Romano. E Constantino, quando casou com a igreja cristã, lá, o cristianismo, no ano 325, ele mesmo não forneceu terreno, ele mesmo não construía templos. O primeiro templo mesmo, que Constantino era pagão, ele sonhou com a cruz, para conquistar a cristandade, os cristãos. Ele não vai lá, manda construir um templo lá, e põe uma cruz lá e coloca o nome da igreja de Régia Sofia, né, Santa Sofia, lá na Constantinopla, atual Istambul, a primeira igreja cristã, está lá, só que hoje é uma mesquita, né, onde os muçulmanos rezam 5 vezes lá nessa mesquita, lá. Teodoro, o imperador Teodório, né, magnificou esse templo, né. A primeira igreja cristã hoje é uma mesquita. Isso é profético. É um aviso, é um presságio. Está dizendo que o Islã virá, e o Islã, que é o Islã, a religião do Islã é o cavaleiro esverdeado, verdoso, do Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Quem vai montar nesse 4º cavalo, 3 cavalos já galopou e cavalgou. Aí foi os papas, né? No branco, nicolaísmo, conquistador, Nico. No vermelho, Inquisição, fogueira, tribunal, a espada matando. No preto, com balança vendendo salvação, indulgência. Agora falta o cavalo verdoso. A Bíblia diz que o cavaleiro, o montador, chama-se morte. Isso é o Islã, gente. E a Igreja Católica parou de queimar na fogueira, né? Parou as cruzadas, mas o Islã não. O Corão fala de jihad, guerra santa. O Corão diz que uma jihad vai derrubar a cruz. A cruz é o símbolo do catolicismo. Embora eu disse que o Brasil é o país mais privilegiado do mundo, e como eu não sou William Branham, eu não vou usar a cruz de madeira ou crucifixo com estátua, como o William Branham usou lá. Eu não estou criticando o William Branham, ele era um profeta. Ele fazia aquilo que ele era inspirado a fazer. Eu disse que o Brasil, como o Dr. Billy Graham, o evangelista americano, veio aqui em 1974, pregar no Maracanã, ele diz, o Brasil é abençoado, ele tem uma cruz sobre ele, a cruz do Cruzeiro do Sul, né? Então eu não preciso usar crucifixo,
Eu não tenho carro, eu não vou botar uma cruz na minha bicicleta. Eu tenho bicicleta, né? Eu não tenho carro. A irmã Brena botou no retrovisor do seu carro. Botou também dentro do tabernáculo. Colocou no tabernáculo. Mas era crucifixo, cruz com imagem. Eu não preciso, o Brasil já está abençoado. Ele tem uma cruz sobre ele. Eu vou falar sobre a cruz aqui. A cruz é a verdadeira cruz. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É loucura, a cruz é loucura para os judeus, os iudins, é escândalo para os gregos, para os bárbaros, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Porém, no fim do fim, no tempo final que é agora, dos gentios, das nações, olha o que Deus faz. A última pregação sai do Brasil. E sem precisar usar a cruz, porque o Brasil já tem a cruz sobre ele, a constelação do Cruzeiro do Sul. Né? A cruz sobre ele. Né? Você me compreende? Né? Então, mas o Islã, quando o Islã diz que vai derrubar a cruz, não é a cruz do Cruzeiro do Sul, é a religião cristã, que é pagã. Né? O judaísmo é paganismo, mesmo com sinagoga, né? Salva aí os haredins, os ortodoxos, 144 mil, que o Cordeiro virá na grande tribulação e salvará. É claro que vai haver 2 profetas, porque não tem como você ser salva a não ser pela pregação. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Mas alguém tem que pregar. Paulo disse: como pregarão se não forem enviados? E como é que Deus vai enviar um homem? Chamando, tem que ser chamado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quem Deus enviará? Quem Deus chamar. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o Evangelho. Ou seja, não tem como ser salvo fora da fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Mas alguém tem que pregar. O problema é que quem prega hoje, eu não estou falando de mim, eu estou pregando aqui há 3 anos e mais de 3 anos e 2 meses, sem nenhum convertido, nenhum homem converteu e nenhuma mulher converteu. E eu sei por quê. Porque a porta é estreita, o conteúdo é pesado. Né? Quando eu falo pesado, é duro de receber. Embora eu acredite que a pregação, os mandamentos é suave, é leve, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas quando eu falo que a pregação é pesada, não é que ela pesa 5 quilos, 1 tonelada, é que as pessoas não querem abandonar o pecado, gente. As pessoas têm prazer no pecado, prazer em Netflix, prazer em Hollywood, prazer em dorama, prazer em novela, prazer em futebol, prazer na moda, prazer de andar de biquíni as mulheres, o que é uma desgraça. Mas para ela tá tendo prazer de usar calça apertada, short apertado, mostrar o umbigo, andar de baby doll, tá tendo prazer. Então quando eu falo que é pesado, não que o que eu estou a pregar não pesa nada, gente. O peso que eu me refiro é que as pessoas não vão abandonar o prazer do pecado, né? Tudo que tem na terra é simples. Eu vou dizer isso aqui, é simples, né? Mas as pessoas não vão aceitar. É igual, por exemplo, vai ter um jogo de futebol, Flamengo e Flamengo e não sei quem, Flamengo e Corinthians, né? Quem é o criador disso aí? Eu garanto que não é Jeová. É o diabo, mas mesmo sendo o diabo, você gosta. Vai passar um filme, um dorama, um filme de Hollywood, lá um capítulo da novela. Se eu te perguntar quem é o criador disso aí, é Deus ou o diabo? Você sabe que é o diabo. Você sabe, homem, mulher no íntimo, que é o diabo, mas mesmo sendo o diabo, homem e mulher se entrega para ver porque dá prazer. Agora as coisas de Deus não dá prazer, não. Ou seja, o prazer do pecado. As coisas de Deus é sério. As coisas de Deus é sério. As coisas de Deus não envolvem piada, anedota, chocarrice, zombaria, não? Mas tudo que você faz tem um Criador.
Tem um criador ali por trás, ali daquele papel. Você vai num bar beber essa maconha, essa cocaína, esse crack, essa droga. Se eu te perguntar quem é o criador desse troço, é Deus ou o diabo? Você vai me responder, é o diabo, é Satanás. Mas eu tenho prazer, eu vou fazer porque me dá prazer essa tatuagem no corpo. Quem é o criador dessa tatuagem? Ou é o tatuador? Sim, tudo bem. Mas quem colocou na mente do tatuador fazer essas agulhas de máquina e furar você? Foi Deus ou o diabo? Deus não é, porque vai em Levítico, proíbe marcar o corpo. Então é o diabo, mas mesmo sendo diabo, mesmo sendo sofrido, você vai fazer. Quem é o autor do silicone? Botox? Dessa coiseira toda aí que as mulheres hoje dependem para ser bonitas. E lipoaspiração, tem mulher que morre, né? Nem gorda, tá? Mas vai fazer para... Diz que tem que ficar mais enxuta, vai morrer. Pode pegar uma sepsis, uma infecção generalizada. Qual o risco de morrer? Uma hora acaba morrendo. Mas quem é o autor disso aí? Paga caro. É Deus ou o diabo? E Deus mandou colocar silicone nos peitos, nas nádegas? Não. E quem mandou? Aí você vai dizer, é a influência, é a tal da mulher do YouTube, é a moda, é a novela, é a atriz ali, é a mulher do samba, do carnaval. É o diabo! Tudo tem um criador. No final das contas. Então, se é pecado, é o diabo. E por que as pessoas não se libertam? Porque eu vou pregar sobre isso aqui. Por que as pessoas não se libertam dos demônios, dos espíritos maus? É o que eu quero pregar, né? Eu preguei outro dia do versículo 16 de Colossenses 2, que eu queria pregar que não se deve dar ouvidos a quem diz que vê anjo. O anjo vem lá, conversa com ele caminha com o anjo aparece, igual o Cacu agora. Cacu antes era o anjo, 24 de abril apareceu na minha casa. Agora apareceu na sala da casa lá, da mansão do Cacu. O Cacu vive numa mansão, né, num harém, casou com 7 mulheres, vive com 4 mulheres no harém, numa mansão, e os pagadores de dízimo do mundo todo pagando dízimo para ele. Ele disse que ia viajar, já estou vendo aí que ele já está com uma manobra, uma artimanha. Porque se viaja, Cacu vem no Brasil, vai cair no ridículo, né? Não quer cair no ridículo. Agora diz que o anjo veio para ele tem um poder de dar poder para os apóstolos dele, o pregador dele, ele quer até que as mulheres façam culto de cura, né? O poder da cura, gente, é o fim do mundo. É o final dos tempos dos gentios. A Bíblia diz que surgirão falsos profetas e farão grandes sinais. Falsos milagres. Vai. A hora agora, o restante de tempo que temos é para voltar à palavra original, a sã doutrina. Mas a própria Bíblia diz aí em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, que a sã doutrina iria causar comichão nos ouvidos dos homens e mulheres. Não iriam suportar ouvir sã doutrina. Está escrito aí. Porque quando a sã doutrina chegasse, a Bíblia diz assim, nos últimos dias a sã doutrina, ela volta, mas quando ela voltasse, os homens e mulheres estariam rodeados de mestres, falsos profetas, falsos pregadores. Ainda diz assim, pagaria caro, para eles pregarem conforme os seus desejos e concupiscência. O que prega Hernandes Dias Lopes? Pode cortar o cabelo, irmã, pintar, irmã. Pode ir no clube, na praia. O que prega Augusto Nicodemo? Ele é brabão contra o Edir Macedo, não? Contra o Valdemiro, os neopentecostais. Não, eu é que sou verdadeiro, sou presbiteriano, é protestante. Verdadeiro, coisa nenhuma, gente. Eu já fui batista quando eu tinha 15 anos, nem na igreja batista eu me batizei. Cheguei lá em outubro, aqui na Vila Pedroso, em Goiânia. Com 15 anos de idade, ninguém me mandou ir, eu escolhi ir para Batista, levantei a mão lá aceitando Jesus, mas nem me batizei lá. Por quê? Porque eu comprei uma Bíblia, eu queria uma coisa, algo. Estava caçando uma igreja que cumpria a Bíblia. Aí eu vou caminhar a igreja de outubro de 1988 até julho de 2022. Me pergunta, você achou alguma igreja, André Luiz Nunes, que cumpre a Bíblia?
Ó, em 34 anos, Batista, quase 7 anos de Assembleia de Deus, quase 17 anos de Tabernáculo da Fé, quase 10 anos de Cacuíz, 34 anos caminhando em igreja, vou ser sincero. Eu não achei uma igreja que segue a Bíblia, que aplica a Bíblia, que vai pela Bíblia, que obedece a palavra de Deus. Todas as igrejas pertencem ao diabo, Satanás. Finalidade delas é dinheiro, dízimo, oferta. Não tem salvação aí dentro, mas vai. Você quer ir, vai. Não é problema meu, a alma é sua. A alma é o seu livre-arbítrio, o direito de escolha. O William Branham diz que você vai fazer uma escolha e a escolha vai determinar o seu destino eterno. Eu tive uma experiência aí de 34 anos quase, caminhando, trocando de igreja e virava... uma me chamou para ser presbítero, outra eu virei pastor, outra eu virei apóstolo, se fosse por causa de cargo. Eu estava preso dentro das igrejas até hoje, cheguei a virar apóstolo. Mas do que adianta ser um apóstolo e depois minha alma ir para o inferno, lago de fogo? Não, eu sempre mantive, mesmo na Cosmo Marfim. Quando o Cacô me chamou lá em 2012, eu cheguei lá em 1º de janeiro de 2013, eu ainda disse para o Cacô. Aliás, 2017. A segunda vez que eu fui na Cosmo Marfim, eu falei pro Cacô, eu falei, Cacô, quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Igreja Batista, adquiri uma Bíblia. E eu estou estudando a Bíblia até hoje. E eu fui para Batista com a Bíblia atrás de salvação. Então, eu sou seu apóstolo aqui, isso, aquilo outro, mas tem uma coisa. Eu ainda mantenho o meu objetivo, o meu propósito. O mesmo desejo que eu tinha com 15 anos de idade, isso foi em 2017, está comigo aqui até agora. Quer dizer, eu estou procurando salvação. E no cacuísmo não tem. Na Batista não tem. Eu não sei como é que você diz que é salvo aí na Batista. Na Assembleia de Deus não tem. Eu estava na Assembleia de Deus em 1989 até 1995. Era proibido ter televisão. Mulher nenhuma usava calça. Irmã da Assembleia de Deus, mulher nenhuma cortava nem as pontas do cabelo, gente. Pintar as unhas de esmalte em 89, nunca. Eu vi os pastores pregando do púlpito contra isso, usar correntinha, nunca. E o que é a Assembleia de Deus hoje? A de 2025, Assembleia de Deus de hoje, 2025, para aquela de 1989, quando eu tinha 16 anos de idade lá. Mudou muito, não mudou não, degenerou, apodreceu. A Assembleia de Deus apodreceu. Então eu estou dizendo aqui que eu tinha lido aqui Colossenses, do versículo 16 em diante, não? Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida. Não funciona. Criar leis, é proibido comer isso, aquilo. A Bíblia já diz o que é proibido. Sangue, carne de animal que morreu sufocado e comida oferecida a ídolo, embora Paulo diz que os ídolos é imaginário, nem existe, mas por causa dos irmãos fracos, eu vou deixar de comer para não escandalizar. Mas se um incrédulo me convidar para comer, Paulo diz, coma tudo que ele colocar na mesa para você comer. E não pergunte nada por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido ao São Expedito, à Virgem Maria, foi oferecido a Jesus, que agora Jesus é Jesus, Jesus-olatria, né? Ao Cosme Damião, a pregação do grito da meia-noite pega o Jesus Cristo e coloca ele no lugar dele. Quer dizer, Jesus e Cosme Damião, 6 por meia dúzia. Jesus e São Jorge, 6 por meia dúzia. Jesus Cristo e São Expedito, 6 por meia dúzia. Esta pregação pega o Jesus Cristo católico, até o nome Cristo é grego e Jesus é latim, romano, né? Coloca ele junto com a santaiada católica. E aí o que faz a pregação do grito da meia-noite? Traz os filhos e filhas do Criador a Yod He Vav He, a Yeho, não? Yehová, Yeho, Yehoshu. Yeho é um nome, é um dos nomes do Criador, gente. Eles falam Iau, tudo bem, Iá, Iavé,
Iau, ó, Iá. Iá também é um dos títulos, mas eu gosto do Ieu, porque o Ieu tem o tetragrama, Iod, Re, Vav, Re. Diferente do Iau, do Yavé e outros nomes. São 72 títulos. 72 títulos. E o nome Ieu tem ou tetragrama ou trigrama. No caso, Yehoshua. Yehová, aí é Yod, Re, Vav, Re. Yehoshua, aí é Yod, Re, Vav. É um trigrama, né? Como o Re repete duas vezes no tetragrama, só do nome Yehoshua, Yod, Re, Vav, então é o nome do Pai, é o nome que salva. E aí o que fazemos com Jesus? O que fazemos com Jesus? Devolve ele para a Igreja Católica, gente. O que vamos fazer de Jesus Cristo? Vamos devolver ele para o concílio católico do Vaticano II, vamos devolver ele para o dono dele, o pai da letra J, Jean-Jorge Tricino. Vamos devolver Jesus para a Igreja Romana, porque Jean-Jorge Tricino, o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha em 1515. Ele era italiano, gramático, linguístico, é ele que muda a fonética da letra I para o J. Ele é o pai da letra J. O que vamos fazer com Jesus? Vamos devolver para o Papa Leão X, para o Jean-Jorge Tricino, o embaixador da Igreja Romana. Vamos devolver para o catolicismo, ou então você vai se perder. Faz isso, ou então você vai se perder. Aí, então, Paulo diz, não aceite ninguém criar leis, não? Sobre comida, bebida. Paulo escreveu tudo aí. A respeito de festas, né? Eu concordo que no milênio, as 7 festas, hoje nós não temos que obedecer nenhuma, nós os gentios. Porém, no milênio haverá a festa das cabanas, os que restarem, né, de sobreviventes. Apocalipse 19 diz que não vai sobrar ninguém no Armagedon. Mas Zacarias 14, né, embora Jeová vai lançar aquela praga, contra todas as nações que vierem contra Jerusalém. Qual praga? Estando de pé na órbita, vai apodrecer os olhos, a língua e a pele, o corpo humano. Mas a Bíblia diz que haverá sobrevivente, até mesmo das famílias do Egito. E de ano a ano, por 1000 anos, o milênio, quando bem Davi, né? Porque Yehoshua não vem mais como bem Yosef para sofrer. Ele já fez esse papel. Veja que quando Yosef Azenat Paneah se revela aos 11 irmãos seus hebreus, ele tira a máscara de governador do Egito. Ele para de falar egípcio, árabe, né? Eu sou José mesmo, eu sou Yosef mesmo, seu irmão. Tudo o que aconteceu aí, vocês me venderam aos ismaelitas, eu fui para a prisão acusado de tentativa de abuso sexual aqui pela mulher do Potifar, 13, 14 anos na cadeia. Mas por causa do dom de interpretar sonhos, eu virei o governador. Tudo isso aí que aconteceu na minha vida, esse sofrimento todinho, ele é uma figura do Mashiach. Ben Yosef, da primeira vinda, né? Yosef diz, foi para preservar vidas. Não veio 70 almas da terra de Canaã para o Egito lá, no tempo onde só o Egito tinha comida, e Deus não preservou Jacó, você fala Jacó, e as 70 almas, a Israel, não foi preservado? Pois quando ele vem agora, ele não vem mais para sofrer, não. Ele vem para reinar, como bem Davi, né? É claro, ele ainda tem as feridas nas mãos, nos braços e no peito, né? Israel, Zacarias 13 diz que os judeus vão perguntar aos iudinhos, que feridas é essa nas tuas mãos, nos teus braços e no teu peito, né? As credenciais de que ele é o mediador e salvador. Os pregos, a lança entrou, o chicote, né? Foram as feridas com que fui ferido há 2000 anos atrás na casa dos meus amigos, né? Mas foi para aquisição de vidas e almas. Todo o sofrimento que eu passei, ele vai dizer, na cruz, no Gólgota, no Calvário, foi para salvar judeus e gentios, porque nesta hora, quando Yosef se revela aos seus irmãos, que achou que ia morrer, mas era o Salvador, que ele estava ali mascarado, né? Falando talvez em árabe, né? Egípcio, que o Egito hoje fala árabe.
Aliás, o Egito sempre falou árabe, né? Os ismaelitas, né? E então, ele vai dizer, ó, eu tive que endurecer vocês me levou para a cruz, né? Mas não tem nada não, com isso aí eu salvei gentios, povos das nações. Mas hoje não está mais no tempo de chamar Ben Yosef, o Ben Davi que virá. Hoje não é mais tempo de chamar de Jesus. Pega o Jesus, devolve ele para a igreja católica, gente. Ele é católico. Devolve essa coisa para a igreja católica. Porque a salvação vem dos Iudim, dos judeus, e Yohanan 4:22, ou como eu preguei aqui, Zahariá, Zacarias 8:23, e 10 homens das nações agarrarão na orla do vestido de um judeu, Iudim, e vai dizer a ele, ó, nós queremos ir com você. Porque sabemos que você conhece o Criador, Yodhe, Vavie, só vocês conhecem Deus. Agora me diga, se alguém conheceu o Salvador melhor do que Paulo, acharia Paulo. Porque o Cacu, ele recebeu a visita de um anjo, que diz que é Jesus. O Joseph Smith do Moroni, né? Eu nem sei quem é esse anjo auxiliar que é o Goldwhite dos Adventistas, disse que apareceu para ela, né? Já Maomé disse que quem apareceu foi o Gabriel, o suposto Gabriel. Mas eu não vejo esse Gabriel do Alcorão. Ele não é o mesmo Gabriel do livro de Daniel ou de Matitial que aparece para Miriam a Virgem, né? Maria a Virgem, Miriam a Virgem. É diferente, né? Porém, para Achalia, Paulo, quem apareceu não foi arcanjo, não foi querubim, não foi serafim, não foi anjo, foi o filho. Ao meio-dia, diz que ouviu dizendo ao rei Agripa, ó rei Agripa, eu vi uma luz mais potente do que o sol. E ela falou comigo, essa luz, saiu uma voz em língua hebraica, olha aí, tá resolvido o caso, né? Mashiach fala hebraico. Falou comigo em língua hebraica dizendo, Saulo, Shaul, porque você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Adon? E uma voz saiu daquela luz, e aquilo não era um arcanjo, não era um serafim, um querubim, não era essa anjaiada que Paulo proibiu. Paulo diz em Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi pregado, considere maldito essa aparição de anjo. Considere essa aparição maldita. Anátema quer dizer maldita. Por quê? Porque quem apareceu para Achalia, o apóstolo Paulo, não foi anjo, foi o filho. Eu sou Yehoshua. Veja que, olha quem aparece. Nunca é Yehoshua. Olha quem aparece para o Cacu. Anjo 24 de abril. Olha quem aparece para a senhora El Goldwhite. Anjo assistente. Olha quem aparece para Joseph Smith. Anjo Morani. Olha para quem aparece para Maomé. O suposto anjo Gabriel. Nunca é Yehoshua. E Paulo disse que não pode pregar outro evangelho além do que já foi anunciado. Ou seja, já está no passado. Não temos que trazer nada novo. É claro que o conhecimento tem que ser mostrado aqui para abrir as escrituras, o entendimento. Mas eu não estou pregando nada novo. Eu estou pregando o antigo evangelho, o único evangelho, a única mensagem de boas novas. E Paulo está dizendo aqui, ó, não aceite ninguém criar leis sobre comida, bebida, a respeito de festas. Eu disse que no milênio vai haver a festa das cabanas, as famílias do Egito e das nações terão que vir uma vez por ano para a festa das cabanas, né? Pelo menos essa festa vai haver no milênio, né? Mas isso é lá no milênio, não aqui agora. Festas anuais, ou lua nova, os sábados, né? Que são apenas sombras das coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo do Mashiach. Ninguém vos prive. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não aceite ninguém fazer você um escravo, privar você, um escravo, do prêmio, com engodo, de humildade, culto dos anjos. Quando diz culto dos anjos aqui, eles vão dizer assim, ó, você crê em mim. Eu vi o anjo Morani, eu, Joseph Smith, casado com 70 mulheres.
Você crê em mim, viu? Eu vi o anjo de 24 de abril. Ele mata. Cacu pregando. Ele apareceu com a espada, ele mata, viu? E Cacu casando com 7 mulheres e morando com 4 no harém. Ó, você crê em mim, eu vi o anjo assistente, viu? El Goduarte. E eu vi a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, e o 4º mandamento, lembra do dia de sábado? Tinha uma auréola sobre ele, é para guardar o sábado. O rei Paulo dizendo aqui, não permita ninguém fazer você guardar sábado, festas, luas novas. Mas você quer seguir profetas que vai te fazer adorar anjos? Vai, porque Paulo disse que todo joelho vai se dobrar, isso está em Filipenses 2:10. Todo joelho se dobrará perante o nome Yehoshua, HaMashiach. É o nome que é o maior nome no céu, o nome que está sobre todo nome no céu, na terra, é debaixo da terra. E o que é dobrar os joelhos? É adorar. Cornélio dobrou seus joelhos perante Kefa, que você chama de Pedro, e Pedro diz, levanta-te, Cornélio. Eu sou um homem como você, não me adora não. E é Ruanã, que você chama de João, aí no final do Apocalipse ele dobra os joelhos e vai adorar um ser, mas o ser era um anjo. E ele diz assim, não me adora não. Adore só a Deus. E o Satanás apareceu para o filho, ele disse, te dou todos os reinos do mundo se você dobrar os joelhos, prostrar de joelhos perante mim e me adorar. Esse ato de dobrar os joelhos já é adoração, gente. Mashiach disse, vai-te, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Mas você vê mulheres, apóstolos, ajoelhando perante Yehoshua, HaMashiach, e ele não faz igual o Kefa, ele não manda levantar, ou igual o anjo, mandou Yehoanã levantar lá no Apocalipse. Né? E por que Mashiach não manda levantar? Paulo respondeu lá, nesse nome vai se dobrar todo o joelho. Sim, eu acredito que devemos adorar somente a Deus. Mas aonde está Deus? Deus está dentro do Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. As palavras que eu vos digo não é de mim mesmo, é do Pai que fala através de mim. Ninguém pode adorar o Pai a não ser através do Filho. Então vai ter que ajoelhar, porque o Pai mora dentro do Filho. O Filho é a imagem visível do Pai. O Pai é invisível, o Filho é visível. Vai ter que chegar o Filho. Não tem como, não. Agora, você quer adorar anjo, servir anjo, revelação de anjo? O anjo disse que está errado aqui, isso em Daniel, em Apocalipse. O que essa anjaiada faz? Essa anjaiada vem para escrever uma nova Bíblia, um Novo Testamento segundo móvel, ou um livro do Cacu Felipe que diz que é um livro maior do que a Bíblia. Não tem livro maior do que a Bíblia não, gente. Se tirar uma palavra da Bíblia, seu nome é riscado do livro da vida, você perde a parte da árvore da vida e você vai perder o direito de entrar pela porta na cidade santa. Se você acrescentar algo na Bíblia, todas as pragas, maldições, flagelos, vai vir sobre você. Agora vai fazer culto aos anjos. Porque a finalidade disso aí, tudo aí, de Moroni, Mormon, Joseph Smith, 24 de abril, o anjo lá do cacuísmo, Mohammed, né, Gabriel, ou Corão, anjo assistente aí, acho que é 12 mil, El Goduarte teve 12 mil visões e sonhos. É sonho demais da conta, gente. Tudo contra a palavra de Deus. Era melhor não ter tido uma visão e nem um sonho e seguir a Bíblia. Seguir a Bíblia. Aí agora vai ter que estudar 12 mil sonhos e visões de El Goduarte dos Adventistas. Me poupe, gente. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu quero estudar e pregar a Bíblia. Somente Bíblia. Aí eu tinha pregado isso. Tem uma pregação. Eu vou voltar aqui no começo do capítulo 2. Indagando de coisas que viu. Aí Paulo diz que estão inchados, são orgulhosos, inchados de vão de orgulhos em sua mente carnal. É tudo carnalidade, gente. Qualquer um que ousar pregar diferente de Paulo é carnalidade, é orgulho, é vaidade.
ignorando a cabeça, pela qual todo o corpo alimentado e coeso pelas juntas e ligaduras realiza seu crescimento em Deus. E Paulo vai dizer em Efésios 4:11 que Deus envia apóstolos, profeta 2, evangelistas 3, pastores 4, mestres, doutores 5, os 5 ministérios da palavra, para que os filhos de Deus não sigam vento de doutrina. Não? Se morremos com Mashiach, para ele, se morremos com Mashiach, se morremos com Mashiach para os elementos do mundo, porque vos sujeitais como se ainda estivesse no mundo. Há proibições como não pegue nisso, não prove isso, não toque naquilo. Esses falsos profetas e profetisas, cheio disso, não? Mulher entrou na menopausa, está proibido sexo. É o que o Cacu prega. Onde Paulo proibiu isso? Paulo disse que a mulher não pode negar o corpo ao marido. E nem o marido pode negar o corpo à mulher. Onde que Paulo colocou lá, na menopausa, acabou o sexo entre o casal? Isso aí é Islã, coisa do Corão, gente. Igual o Cacu veio pregando agora, acho que é o 173 dele, o capítulo do livro dele, que se uma mulher é velha, né, e tem uma filha, a filha começa a ter criança, casou, novinha ali, 18 anos, a mulher é mãe, virou avó ali com 45, 50 anos, e tem um filho junto com seus netos. Cacu diz que isso é speed sexo, é demônio. Demônio? Speed sexo é o que o Cacu fez, e casar com 7 mulheres e viver com 4. Fazer uma penca, uma renca de filho. Isso aí é que é demônio. Speed sexo, adultério. Mas uma mulher aí, com quantos anos Sara? Sara foi ter filho o Isaac com Abraão. Com 90 anos de idade, gente. Você vai dizer que Sara tinha speed sexo? Sara foi ser mãe com 90 anos de idade. Ora, se uma mulher engravida do seu marido, pouco importa se ela tem 90 anos, o marido tem 100 anos, se não foi adultério, é casamento legítimo. É filho legítimo. Eu não tenho que infernizar a vida de casal nenhum, não. Eu prego o que Paulo pregou. E entrar em intimidade de casal. Eu devo pregar contra adultério. Eu devo pregar contra uniões ilegítimas, que isso não é nem casamento, é viver rabichado, amigado, enrolado, amancebado. Ou seja, um casal se junta, mas a mulher já perdeu a virgindade, não tem como realizar matrimônio aí, casamento. Ou um homem já fez sexo com outra mulher, embora a mulher é virgem, não tem como abençoar essa união. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, Jerusalém, Jacob, uma das 3 colunas, e lá estava Kefa, outra coluna, estava Jehoanã, outra coluna, você fala Pedro, Tiago e João. E o Jacob, lá que se chama de Tiago, disse que os gentios não devem circuncidar, tudo bem, mas proíba as uniões ilegítimas. Os casamentos errados. Perdeu a virgindade, não tem como ter matrimônio. Se você viver junto, mesmo numa mansão, num barracão, numa casa, você está rabichado, amigado, emancebado, enrolado. Esse casal está em fornicação ou em adultério. E os fornicários e adúlteros não entrarão na cidade santa. É isso que eu devo pregar. Quer casar? Homem, guarda a pureza, a virgindade sua. Que até os 144 mil, eles vão virar 144 mil na grande tribulação, vão ser salvos, porque a Bíblia diz que eram virgens. Não se contaminaram com mulheres. Quer casar um dia, mulher? Então guarda a virgindade. Agora, se você jogar a virgindade lá no motel, na balada, no banheiro da escola, lá, fora, você não vai ter matrimônio nunca. Você pode até dizer que o padre casou, ou o padre me casou na igreja católica, estava de véu e grinaldo, se perdeu a virgindade, isso não é casamento, padre nenhum pode abençoar uma união ilegítima. Ou eu casei na igreja evangélica de véu e grinaldo de branco. Já tinha perdido a virgindade? O pastor me abençoou. Não, senhor e não senhora. Quem vai abençoar seu matrimônio, mulher, é você.
guardando a virgindade. Quem vai abençoar o seu matrimônio, homem, é você, homem, guardando a virgindade. Como Iosef lá no Egito, a mulher casada de Potifar queria cometer adultério. Ou seja, se José fizesse aquilo, era adultério. Mas José disse, Iosef disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Ou seja, ele se guardou. É isso que um jovem deve fazer. Nunca praticar sexo fora do matrimônio. Porque é você, jovem, homem, que abençoa seu matrimônio. Não tem oração, reza brava, oração brava de pastor e de padre, que vai abençoar casamento de mulher e de homem que já perderam a virgindade. Não tem bênção. Já está amaldiçoado. Esse casal vai viver rabichado, enrolado, amigado. Aos olhos de Deus não é matrimônio. Paulo disse, em Hebreus 13, versículo 4, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Eu chamo de santo matrimônio. E a cama conjugal, o leito conjugal sem mancha. Os adúlteros e fornicários Deus julgará. É isso aqui que eu prego. Mas isso aí derruba todo mundo. Pouco importa. No arrebatamento, eu não preguei aqui, tem os ímpios, os justos e os santos. Sim, os judeus são justos, 144 mil. Os ímpios vão virar cinza. Os santos, como Kadosh, Enoque, né? Vai no arrebatamento. Tem um arrebatamento aí. Paulo fala que os santos irão. Os justos, os judeus, serão salvos na grande tribulação. Os ímpios vão virar cinza, mas tem um rapto aí. Não é só dias de Noé, dias de Ló, tem os dias de Enoque. Para quem voltar à palavra original. Tudo está fadado ao desaparecimento por desgaste como preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, a aparência de sabedoria pela religiosidade afetada pela humildade e mortificação do corpo. Você vê os budistas, os monges, né? Tem religião que a pessoa fica quase um esqueleto de tanto jejuar, né? Se separar do mundo. Os monges mesmo se separam no budismo, vão morar lá no Tibete, lá no Nepal, lá naquelas montanhas, né? Mesmo no catolicismo aí, na Grécia, né? Tem os monges ortodoxos, eles se enclausuram dentro de um convento que nunca mais vê nenhuma mulher nessa vida. Fica velhinho lá de barba branca, fazendo um sacrifício para nunca olhar para a mulher, né? Nem a mão, nem os pés de uma mulher. Tem monges aí ortodoxos dentro de conventos, na Grécia, na Rússia, né? Na Turquia, que se enclausuraram. Mas isso aí não salva ninguém, não. Isso aí é igual aqueles homens lá que disseram, não vamos comer nem beber água enquanto não matarmos a Paulo. Paulo estava preso lá em Cesareia, né? Isso é voto de tolo, né? Tem muito voto de tolo, né? A Bíblia não está pedindo isso para ninguém, não. Mas não tem valor algum senão para a santificação da carne. E mesmo que seja um santo budista, um santo muçulmano, um santo evangélico, não será salvo. Porque a salvação é o evangelho de Paulo. Então não vai virar escravo de homens, né? De mulheres, porque até as mulheres estão vendo essa enjaiada agora, né? Aí eu venho aqui para o versículo 1. Eu disse que eu ia falar um pouco aqui, ainda dá para falar. Onde Paulo diz aqui, eu estou em Colossenses 2, é o versículo 1? Não, é o versículo 11. Né? Eu anotei essas 4 coisas que Paulo fala aqui, que eu tenho que pregar isso. Porque tudo que Paulo pregou, eu devo pregar. Né? Eu tenho que pregar. Sobre circuncisão, já falei muitas vezes. Sobre o batismo, sobre a lei, né? Não dá para parar de falar sobre esses assuntos. E também sobre a cruz. Aqui está no versículo 11, 12, 13, 14, vai até o versículo 15, né? Até o 16, né? Então ele fala aqui no versículo 11, por serem unidos, inclusive aqui nós vamos entender como que você pode, homem, mulher, se libertar de espíritos maus, espíritos demoníacos, espíritos diabólicos. Só há uma maneira
de você, homem e mulher, se livrar dos espíritos maus. Eu vou mostrar aqui como que Paulo diz que você se livra deles. Oh, mas o pastor, pode fazer o teste. O pastor orou ali em nome de Jesus e o demônio saiu. Não saiu. Fingiu sair. O demônio não sai em nome de Jesus. Aquilo ali é teatro. Nas igrejas. Né? E nem o nome de Jesus é o nome do Filho de Deus. O nome que é o nome do Filho de Deus é Yehoshua. Quando alguém diz que expulsou um demônio em nome de Jesus, primeiro o demônio não saiu, fingiu sair. Segundo, isso aí está exaltando o catolicismo, a igreja mãe das igrejas cristãs, dos cristãos, do cristianismo, que não passa de paganismo. Né? O nome de Jesus, você está exaltando Roma, se você morreu hoje, seguindo o nome de Jesus, você vai parar dentro do inferno. Mas o irmão Breno batizava em nome de Jesus, pregou diferente de Lutero. Lutero batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade. O irmão Breno batizou em nome de Jesus. O irmão Breno não viu o que eu vi hoje. O irmão Breno não teve a luz que estamos tendo aqui agora. O irmão Breno disse, Lutero pregou uma luz. Aí veio João Calvino com a luz maior do que a de Lutero. Aí veio John Wesley com a luz maior do que a de Calvino. E a luz de Wesley realmente era maior do que a do Calvino. Porque no tempo de Wesley, um calvinista morava com 4 mulheres dentro de uma casa. Não sei se era 4 camas, uma poligamia. O pastor presbiteriano deixava ele tomar a ceia, porque acreditava que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, nunca expulsava esse polígamo de dentro da igreja presbiteriana. E John Wesley, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, dentro da igreja anglicana, vendo essa situação, vendo esses casos. E William Branham diz assim, Wesley ficou atônito em ver os calvinistas, um homem morando com 4 mulheres, poligamia. E tomando ceia dentro da igreja de Calvino. E Wesley dentro da igreja anglicana. E dentro da igreja anglicana podia tomar uns golinhos de gin, né? Bebida alcoólica. Resultado, ele resolveu pregar contra a igreja anglicana do rei Henrique VIII. As igrejas, tudo quanto é igreja nasce em pecado, né? Henrique VIII queria divórcio para um novo casamento. O Papa de Roma não deu o que ele fez. O que ele fez? Ele criou uma igreja na Grã-Bretanha e na Inglaterra. Se separou do catolicismo. Agora o rei Charles III vai visitar o Papa Leão XIV. Está uma visita agora em outubro de 2025. Né? Para unificar sempre, juntar, dar as mãos entre o anglicanismo e o catolicismo, que tudo é cristão. Mas Wesley pregou contra o gin, a bebida alcoólica. Resultado, bateram a porta na cara de John Wesley, expulsaram ele da igreja anglicana. Ele já não estava satisfeito mesmo. O que sobrou para John Wesley? Pregar em cemitério, praça, floresta, ao ar livre. E ele pregava, calvinista. Você tem 4 mulheres, você diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Você toma ceia, né? Na igreja de Calvino. Você diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Você diz que vai morar no céu, né? Mas eu digo, Wesley disse, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E não é que os calvinistas, que tinha 4 mulheres, começou a largar as mulheres, a vir para o celibatário para seguir John Wesley. Aqueles que se arrependeram, eu não sei o que vai acontecer. Que eu não estou pregando igual Esdras, né? Esdras pregava para o judeu que casou com mulher estrangeira e já tinha filho, mandar elas embora. Manda essas mulheres embora. Manda os filhos embora. Mas é minha filha, meu filho, é minha mulher. Vocês desobedeceram a Torá. O profeta Moisés proibiu o judeu, o hebreu, o israelita de casar com mulher estrangeira. Agora eu estou aqui para descasar. E Esdras, o sacerdote, o escriba, fez isso. E agora sobrou para mim, e é uma responsabilidade grande, pregar contra a união ilegítima. Que é esses supostos casamentos que não é matrimônio, não é casamento. Porque não há virgindade nem na mulher nem no homem. E é melhor você ser celibatário, largar esse pecado de adultério, de fornicação,
morrer, viver solteiro e morrer solteiro do que ir para o inferno como fornicária e adúltero. Como fornicária e adúltera. Eu estou a pregar a verdade nesta hora. Como John Wesley pregou para os calvinistas, que tinha 4 mulheres e podia tomar ceia. Claro, estava pagando dízimo, né? Sempre Deus tem que trazer uma verdade. E William Branham disse, Lutero pregou uma luz, Calvino veio com uma luz maior do que a de Lutero. John Wesley veio com uma luz maior do que a de Calvino. E William Branham dizia, e hoje eu estou aqui com uma luz maior do que John Wesley. E William Branham profetizou, isso está na mensagem, o que é o Espírito Santo. William Branham diz assim, se houver uma outra geração, William Branham dizendo, virá outra luz maior do que a que temos aqui hoje no século XX. Quem disse isso? O profeta da tarde, do entardecer, que pregava a luz do entardecer, só se vier outra geração vai vir uma luz maior. E veio. E a luz é tão forte, é tão grande, que as pessoas não querem comprometer com a palavra original, com a sã doutrina. Tem nada não. A Mambrana disse que na terceira puxada não haveria conversões. Eu estou consciente disso. Eu sou um homem que prego consciente. Eu tenho 52 anos de idade. Eu não sou moleque, eu não sou menino. Nem adolescente, nem jovem. Eu estou com 52 anos de idade. Eu sei o que eu estou pregando. Eu estou totalmente consciente. E Paulo diz aqui, por serem unidos com Mashiach, vou chegar lá. Daqui a pouquinho, como você se liberta dos demônios. Né? Não é do jeito que as igrejas estão ensinando, não. É do jeito de Paulo. Para serem unidos com Mashiach, você vai ter que esquecer Jesus. Devolve ele para a igreja católica. Né? Quem é o dono de Jesus? Aqui no Maranhão tem o refrigerante Jesus. Jesus já virou até Guaraná, refrigerante, né? Devolve ele para a igreja católica, se una ao Mashiach. Né? Por serem unidos com o Mashiach, vocês foram circuncidados. Olha o que acha ali, o apóstolo Paulo está dizendo. Que os gentios foram circuncidados. Mas como foi essa circuncisão? Porque no Velho Testamento, a Antiga Aliança, é a cirurgia. Né? Ao 8º dia, o sacerdote fazia a circuncisão, que é uma cirurgia de fimose. Né? No genital do menino. Né? Do sexo masculino. Né? Mas Paulo está dizendo aqui que nós, os gentios, já fomos circuncidados. E quando aconteceu essa circuncisão? Essa operação, essa cirurgia? Né? Porque ela corta o excesso da carne. Né? Vocês foram circuncidados, não com... Paulo vai explicar, presta atenção. Não com circuncisão feita no corpo, não com um bisturi, uma faca. Não sangrou essa circuncisão aqui, não sangra. Mas é uma circuncisão, eu vou mostrar. Mas com a circuncisão feita por Mashiach. Olha, agora quem vai circuncidar você, fazer a cirurgia, não é um sacerdote levita, não. Paulo está dizendo que quem vai fazer é o próprio Mashiach. E Jeremias não disse que haveria uma nova circuncisão? Dessa vez, o Criador disse, eu vou fazer uma nova circuncisão. Uma nova aliança, né? Uma Brit Hadashah, um Novo Testamento. Eu não sei como é que judeu, que se diz judeu e Rudinho, não aceita, não entende isso. E desta vez será no coração. Tirarei o coração de pedra, colocarei um novo coração de carne, já vai com as minhas leis, a palavra, já vai junto com a palavra. Então é um transplante, mas é espiritual, mas é um transplante, é espiritual, mas é real. Se realmente houve o transplante, a circuncisão, assim, na prática, no dia a dia, a esposa vai ver, o pai, a mãe vai ver, o irmão verá na irmã, a irmã no irmão, porque isso muda costumes, hábitos, estilos de vida, muda a linguagem, muda a maneira de vestir. Eu não disse que, eu não vou falar sobre, ficou para a meia-noite usar a túnica, o vestido, né? A túnica volta, né? E aí é uma coisa que ninguém vai querer imitar, né?
de usar blusa, paletó, gravata, camiseta, camisa social, camisa gola polo, camisa regada para usar um vestido. As pessoas buzinam no carro e gritam salam aleikum, né? Tá achando que eu sou um muçulmano. Porque nem os judeus hoje, em Israel, os iudinhos estão usando túnica. Né? Eles usam um paletózão lá, né? Paletózão preto, né? Um terno. Nem eles já estão usando túnica. E eu tenho que responder, não, eu não sou muçulmano. Também não sou judeu. Né? Também não sou cristão. Olha o tanto de coisa que eu tenho que dizer para uma pessoa. Salam aleikum, você é judeu? Não sou do judaísmo, não sou judeu, não sou islamita, não sou muçulmano. E você é cristão? Também não sou cristão. E por que eu estou usando túnica? Porque eu sou um crente, na palavra, nas escrituras. Eu quero ir pela Bíblia. Eu estou usando túnica porque eu quero ir pela Bíblia. Se eu fosse cristão, já fui batista, Assembleia de Deus, tabernáculo, cacuísmo. Lá não pede para usar vestido, túnica. No cacuísmo, na Assembleia de Deus, tabernáculo da fé, na batista, eu já estive lá. Aí você está usando por quê? Porque é a Bíblia que diz que tem que usar. É as escrituras que dizem. Eu estou indo pela Bíblia. Eu disse que eu frequentei igrejas 34 anos e não achei uma que fizesse seguir a Bíblia como a Bíblia manda seguir. Então eu desisti de igrejas. Eu não sigo igreja, eu não estou em igreja nenhuma. Agora eu sigo só a Bíblia. Se a Bíblia disser para fazer algo, eu vou fazer, pouco importa. Se vai dizer que eu virei fanático, que eu fiquei louco, que eu estou doido, que eu fiquei tonto, que eu estou biruta, suas críticas rosa, flor, elogio. Me ajuda a chegar no céu. Sua zombaria, sua crítica, seu julgamento que você faz sobre mim, me ajudará a chegar no céu. Me aperfeiçoa. Faz a me aperfeiçoar, porque eu não estou tonto, não estou biruta, não estou louco. Eu estou indo pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia me diz aqui, acha ali, Paulo está dizendo, que quem faz a circuncisão agora é o próprio Mashiach. Já não é mais um levita, né? Um sacerdote da linhagem de Arão. É Mashiach que faz. E é um transplante, né? Aí Paulo diz assim, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Olha, devemos passar por esse transplante. Por essa nova circuncisão, não é a circuncisão do judaísmo. Não é isso aí que Paulo prega, não. Paulo circuncidou Timóteo, a mãe de Timóteo era judia, o pai era grego, mas Paulo teve que fazer aquilo por causa da estratégia de viagens missionárias. Ou seja, as viagens cobrou aquilo, mas quando ele levou Tito, o grego, a Jerusalém, Paulo disse que eles queriam circuncidar a Tito, o grego, e Paulo diz, eu não deixei. Até o Barnabé se deixou dissimular lá, mas eu parei firme, não vai circuncidar a Tito, o grego, o meu colaborador, o meu cooperador, não aceito. Ele é um homem liberto. Ele é um homem liberto do quê? Da natureza pecadora. Então, como é que você se livra, mulher, da natureza pecadora? Só quando o Mashiach te circuncidar, mulher. Porque agora a circuncisão, o Mashiach faz, porque em Mashiach não há macho e fêmea, mulher e homem. Ele é capaz de fazer uma circuncisão na mulher. No Velho Testamento, a circuncisão era só no homem, ao 8º dia. A criança tinha que ser levada no templo. Até Yehoshua Mashiach foi levado por Miriam e Yosef, o carpinteiro, e foi circuncidado. Agora Mashiach vai circuncidar até as mulheres. Porque a circuncisão já não é no genital do homem, é no coração do homem e da mulher. Na verdade, é um transplante de coração. Essa é a circuncisão da Brit Hadashah, da nova aliança, do Novo Testamento. Eu vou retirar, Deus dizendo, e Jeová dizendo, o Criador dizendo, eu vou retirar o coração de pedra. E eu vou colocar um coração de carne. E minhas leis já vão dentro desse coração de carne. Então, por que é que você corta cabelo, mulher? Pinta cabelo? É porque você não teve um transplante de um novo coração. Seu coração é de pedra. Você não foi circuncidado. Eu vou pro lado das mulheres. Por que é que você gosta de um esmaltezinho nas unhas das mãos e dos pés?
é porque você tem a natureza pecaminosa. Você não teve ainda o transplante de um novo coração, a nova circuncisão. Machia não entrou aí, por que você adultera, prostitui, você dorme fora de casa, não respeita a palavra do seu pai e de sua mãe? Eu estou falando agora para adolescentes, jovens, mulheres, né? Eu sou dona do meu nariz, parece que não tem pai, não tem mãe. É porque você nunca foi circuncidada por Machia, você não teve ainda um novo coração. Seu coração é de pedra, não adianta pregar. A palavra entra no ouvido, sai no outro ouvido. Sua alma é de pedra, seu coração é de pedra, seu interior é de pedra. Você está fechada para o Criador. Sua natureza é pecaminosa. Agora eu vou pro lado dos homens também. Por que não larga o futebol? Não larga cinema, não larga boteco? Por que não para de jogar no jogo do bicho, no jogo da loteria, no jogo do tigrinho? Nesses jogos de aplicativo? Por que não larga o adultério, a prostituição, a bebedeira, as drogas? É porque seu coração é de pedra. Você está vendo? Eu não acredito que fora do que eu estou pregando existe alguém hoje na terra liberto. Nem na batista, nem na presbiteriana. No fundo, na vida oculta, íntima, tem a natureza pecadora. É mau exemplo, né? Tem televisão por assinatura, vê toda a podridão, porque a internet, televisão já é ruim, é um chiqueirão. A internet é um chiqueiro 100.000 vezes mais podre do que televisão. E o povo diz assim, eu tô jogando bola, eu tô indo pro cinema, aqui no barzinho, porque meu pastor, você sabe, meu pastor faz, ele diz que não tem problema não, meu pastor diz que não tem problema nem tomar uma cervejinha. Quantos pastores hoje estão aí? Dedo Malafaia, Cláudio Duarte, Malafaia outro dia eu nem vi, só de longe assim, às vezes, parece que estava sem camisa numa sauna com a mulher dele. Que coisa! Como que a Assembleia de Deus caiu, não? Degenerou, não? Então, a única maneira de um homem e uma mulher se livrar da natureza pecadora, vou ser mais direto, deixar de ser um porco e virar uma ovelha, né? Um cordeiro, uma ovelha, se Machia fizer a circuncisão espiritual. Mas ela é real. É uma cirurgia espiritual. É um transplante de coração, como um cardiologista faz aí, só que o cardiologista faz fisicamente. No hospital aí, de transplante de coração. Mas o Machia também é médico dos médicos, ele faz um transplante, uma circuncisão espiritual. É tudo espiritual, é tudo no interior do homem. Mas se ocorrer o transplante, a cirurgia, na vida real vai haver mudança. Os frutos, vai haver mudança de vida, porque quem está no Machia uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Quando você vê alguém dizendo, eu me transformei, eu aceitei Jesus, me transformei, ou seja, e outro dia estava com uma mulher, agora já trocou de mulher, porque aqui na minha igreja não tem problema. Trocar de mulher, viver amigado, viver emancipado. A igreja aqui aceita tudo, não? É igual o cacuísmo, né? É igual o cacuísmo, porque aquele que o Machia transformar, se for jovem, vai guardar a virgindade para matrimônio. Se casar, o matrimônio é até que a morte separe. Quer dizer, não vai casar com outra mulher, a menos que seja viúvo ou viúva. Porque as leis do Machia vão implantadas no novo coração de carne. Eu retirarei o coração de pedra, porém o coração de carne, minhas leis vão já imprimidas dentro desse coração. Que lei? Leis como aqui está escrito em Marcos 10, versículo 11, Marcos 10, versículo 12. O 11 é para o homem que mandar a sua mulher embora, casando com outra mulher, comete adultério contra a sua primeira mulher. Olha a lei aí. A mulher que mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. É essa lei que vai imprimida no novo coração. Ou seja, não tem divórcio.
Só haverá um novo casamento se guardar pura e se morrer o marido e ficar viúva ou viúvo. Ainda tem que guardar a pureza, né? Se ficar uma viúva e um viúvo, né? Que se sujar, também perde a oportunidade, né? Porque a mulher fica viúva, mas vai praticar sexo, não tem condição de casar mais não. Ou um homem fica viúvo, aí vai lá num cabaré, num motel, sair com prostituta, ele se sujou. Aí ele perde as credenciais, o direito de na viuvez ter um novo casamento. Se ficar viúvo, ainda tem que guardar a pureza. Paulo diz assim, não escreva viúvas na congregação keynesiana, Timóteo. Nunca escreva viúva naquele lá na comunidade, Timóteo. Só aquela que tiver no mínimo 60 anos. Mulher de um único marido. Único marido. Está escrito assim mesmo. Se criou bem os filhos, se praticou boas obras, se praticou a hospitalidade e se ela lavou os pés dos santos, dos varões, dos homens. Olha os requisitos para ser uma viúva, porque Paulo diz assim, tem muitas que ficam viúvas, assim, essas mais novinhas, elas abandonam a marchia para ir brincar de pecado de sexo. Viram essas mulherzinhas com desejos, né, libidinosos, que qualquer homem arrasta, né? Observa, Timóteo, menos de 60 anos, nunca escreva uma mulher viúva na congregação, Timóteo, meu filho. Somente se ela tiver 60 anos e ela ainda tem que ter esses requisitos aqui, ó. Mulher de um único marido, se praticou hospitalidade, criou bem seus filhos, se lavou os pés dos santos. Tem uma série de requisitos lá. Isso aí para Timóteo, para a keynesiana, a congregação, a comunidade, ele seguia isso aí ao pé da letra. Seguia na risca, do jeito que Paulo ensinou, eles não desviavam nem para a direita, nem para a esquerda, como Paulo dizia a Tito, eu dei as regras. A você, Tito, você vai consagrar diáconos e episcopos, presbíteros, né? Mas Paulo deu mais ou menos 30 requisitos. Só consagra se preencher esses requisitos. Se não tiver, se faltar um requisito, não consagre, não estabeleça presbítero. Foi por isso que eu te deixei em Creta, Tito. Fica aí o tempo que você quiser. Aí de cidade em cidade vai estabelecendo dirigente. É o presbítero, né? Aí diz assim, ele tem que ser um homem de uma única mulher. Não pode ser espancador, nem dado um beberrão de vinho. Tem que se vestir simplesmente. Toda a casa dele, todos os seus... Olha aqui o que Paulo diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 13, Tito capítulo 1. Todos os seus filhos têm que ser filhos com bom testemunho. Eles não podem ser reprováveis. Se tiver um filho aí que é infiel, é incrédulo, esse homem não tem condição de ser presbítero. E hoje, quantos homens dizem ser bispo, presidente de igreja, nem a mulher dele é crente. Nem os filhos dele é crente. E a igreja aceitou. Enquanto que Paulo diz que se um homem não governa bem sua própria casa, como ele vai dirigir a congregação? Aquele lá, a keynesiana. Como que ele vai dirigir a casa de Deus? E era a congregação, era na casa de Áquila e Priscila, na casa de Arquipo, de Nifa. Não era nem 4 paredes. Era na casa de algum irmão ou irmã, né? De alguma família, né? Ou seja, são requisitos. Isso é obedecido hoje? Isso não é obedecido. Eu estou pregando aqui. Eu me lembro que quando eu fui expulso do Cacu em 2022, estava eu e minha esposa, eu comecei a fazer cultos. E um filho meu não quis seguir a fé, morando comigo. Gostava muito de jogo de videogame. Eu falei, então é o seguinte, eu não faço mais culto, eu não prego mais. Não faço mais culto aqui em casa. Se não vai me ajudar também, eu vejo que eu não tenho condição, também eu paro de fazer cultos aqui. Parei. Eu estou pregando aqui, mas isso aqui não é um culto, isso aqui é uma pregação, é uma evangelização. Isso aqui eu não estou proibido a fazer.
Isso aqui eu não estou proibido a fazer, porque isso aqui eu estou divulgando a palavra. Estou dando explicação, fazendo evangelização. Porém, para dirigir uma congregação, o presbítero, o ancião, o episcopo, né? Ele tem que ter todos os seus filhos com bom testemunho, obediente. Se não tiver, seus filhos já derrubou ele há muito tempo. Já está reprovado. Você está vendo que a coisa é séria? Você está vendo que as denominações... Eu vou dar só um exemplo aqui de Assembleia de Deus. Não segue a Bíblia coisa nenhuma. E nem tabernáculo. Não tem igreja, gente, que segue a Bíblia. Então, se não é para seguir a Bíblia, o que você está fazendo dentro da igreja? Eu prefiro seguir a Bíblia. Eu tenho muito mais chance, esperança e confiança de ir morar no céu indo só pela Bíblia do que indo por dogmas, credos, estatutos, RI, regulamento interno de igreja. Você está entendendo? Como que um homem e uma mulher se liberta do desejo de pecar? Gente, aí só se houver uma cirurgia de circuncisão espiritual ou transplante de coração. Se Deus não fizer uma obra interior, nunca serás liberto. Segundo, versículo, eu li o 11, eu li o 12. Vocês foram batizados. Olha o que Paulo diz, o que significa batismo. Vocês foram batizados, foram sepultados com Machia. E no batismo foram ressuscitados com ele por meio da fé no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Machia. Depois da circuncisão, que é a transformação, a regeneração, que é o novo nascimento, tem que nascer da água e do Espírito. Isso aí é a circuncisão da nova aliança, da Brit Hadashah, que Jeremias profetizou, ou seja, não seria tipo a Torá, mas é uma nova circuncisão. É uma transformação. É uma transformação. Não tem aí uma lagarta aí que entra no casulo, depois ela vira uma borboleta, não? Ou seja, o homem deve deixar de ser um bicho. A mulher deve deixar de ser um bicho. Um bicho. Porque enquanto está no pecado, Deus vê como um bicho. Tem que passar por esse casulo, essa transformação. Deus é capaz de transformar. Mashiach é capaz de fazer isso. É claro, tem que crer, tem que ouvir a palavra, tem que dar lugar, tem que se entregar, tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo, tem que tomar. Agora eu vou chegar na cruz. Tem que tomar a cruz. Mas depois dessa transformação, o que é que vem? Paulo diz aqui em Colossenses 2, versículo 12, vem o batismo. E aí Paulo diz, vocês foram batizados. Aí Paulo diz que batismo significa sepultamento. Porque quando a pessoa vai para as águas, ele não é imergido, mergulhado dentro das águas, aquilo ali é o sepultamento. E aí Paulo diz assim, e no batismo foram ressuscitados. O que batiza aquele irmão, irmã, aquele homem e mulher, ele não mergulha, mergulhar é enterrado dentro d'água. Mas ele puxa de volta o batizador. Quando puxa de volta para as águas, aí Paulo fala que isso é ser ressuscitado. Vocês foram batizados, foram sepultados com Machia, o batismo, o mergulho nas águas. E no batismo foram ressuscitados. Quando puxa de volta, sai das águas. E com ele, por meio da fé, no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Machia. É isso que batismo representa. Agora eu devo ser sincero, gente. Tem que nascer da água e do Espírito. A circuncisão é uma cirurgia, um transplante de coração. Agora, eu devo ser sincero aqui. Para mim, eu vejo 2 batismos aí na Bíblia. A Bíblia fala de um só batismo. Concordo com a Bíblia. Mas esse único batismo que a Bíblia está a falar é o batismo no corpo do Machia, no Espírito. Mas há um batismo em água. O problema é que no batismo em água, nem todo mundo que vai para as águas está convertido. Está com transplante, foi feito o transplante de um novo coração ou cirurgia espiritual de nova circuncisão. Por exemplo, Shimão mágico,
o evangelista Filipe batizou ele lá em Samaria. Ele era batizado em nome de Yehoshua HaMashiach para perdão dos pecados, porque Atos 8:12 diz que o evangelista Filipe batizou muitos samaritanos. Em nome de Yehoshua HaMashiach, para as águas dentro do rio, lá em Samaria, para perdão dos pecados. A questão é que quando os apóstolos Kefa e Joanã de Jerusalém, se chama Pedro e João, Kefas e Joanã foi enviado a Samaria para orar, para eles receber o batismo, tem o batismo, um só batismo, de o Roa Akodesh, do Espírito Santo. Na hora que Kefa, que se chama de Pedro e Joanã, ia impor nas mãos sobre aqueles que o evangelista Filipe tinha batizado em águas, em nome de Yehoshua HaMashiach para perdão dos pecados, não? A questão é que nem todo mundo que tinha ido para as águas físicas do rio, tinha sido transformado, regenerado e mudado de vida. Por exemplo, o Shimon Mágico, ele não recebe o batismo de Roa Akodesh. Veja que ele quer comprar o batismo de Roa Akodesh, Rosh Hakodesh. Aí o Kefa, que se chama de Pedro, diz assim: teu dinheiro te sirva para a tua própria perdição. Mas ele não foi batizado em água pelo evangelista? Foi, porque o evangelista batiza todo mundo. Mas nem todo mundo que vai para a água passou pela circuncisão espiritual, que é uma cirurgia espiritual, ou pelo transplante de coração, não recebeu nenhum novo coração. Veja que ele quer comprar o poder de Deus, o Roa Akodesh, o selo de Deus, com dinheiro. E Kefa, que se chama de Pedro, diz: teu dinheiro te sirva para a tua perdição. O dom de Deus não é vendido, não. Então, eu vou ser sincero, quando Paulo está dizendo aqui, vocês foram batizados, e quando foram batizados foram sepultados, isso aqui para mim é espiritual. Embora eu acredito que se houver águas, um rio ali, águas ali, e alguém batizando ali em nome de Yehoshua Adon e Yehoshua HaMashiach, um filho de Deus não vai recusar ir para as águas. O problema é que hipócritas podem ser batizados também. Mas nesse batismo aqui do Roa Akodesh, isso aqui não é qualquer um que entra nele, não, porque Atos 5:32, Kefa disse, se chama Pedro, mas Kefa o nome dele é Kefa, não é Pedro, Pedro é católico, né? Aí eu tenho que dizer, se chama Kefa, mas no hebraico se chama Pedro, mas no hebraico é Kefa. Você vê a atrapalhação que a igreja romana fez, né? Mas não tem nada, não, eu faço o esforço que tiver que fazer para pregar a verdade, para você entender, para você virar um sábio, um entendido, nessa hora, para escapar do mundo das igrejas. Então Kefa disse, em Atos dos Apóstolos 5:32, nós somos testemunhas, não somente nós, mas também o Roa Akodesh, que é o Espírito Santo, que Deus nos deu, mas não deu somente a nós, mas Ele dará também àqueles que obedecem à palavra. Vocês estão entendendo? Então, o que é que dá direito de uma pessoa ter o batismo de Rosh Hakodesh? Se ele e ela obedecer à palavra. Você vê, esse Shimon Mágico de Atos 8, Atos Apóstolos 8, ele era rebelde. Ele foi para as águas com o evangelista Filipe, mas ele era um hipócrita. Por enquanto, também eu não tive nenhum convertido, nenhum homem, nenhuma mulher. Eu ainda não fiz batismo no Brasil. Mas se um dia houver batismo, eu garanto, vai ter hipócrita. Homem hipócrita, mulher hipócrita, que vai entrar um pecador seco dentro da água e vai sair um pecador molhado da água. Como nas igrejas aí. As igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Tabernáculo, Cacuísmo, CCB, esses batismos aí é batizar pecador seco e tirar pecadores molhados, porque nem o evangelho, as boas novas de Paulo estão a pregar. Como é que vai haver transformação? Circuncisão aí. Como é que vai haver o verdadeiro batismo? Estão distantes.
Estão distantes, aí é regulamento, RI, regulamento interno, é estatuto, é regra, é norma de igreja, mesmo a CCB, Igreja do Véu, é uma igreja de dogma, de regulamento. Assembleia de Deus, qualquer igreja, eles têm seus estatutos. Vamos lá, aí Paulo diz aqui, ele diz aqui, antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Olha o que Paulo diz aqui, eu quero que você preste atenção, porque vocês não eram judeus, você sabe, e eu tenho explicado isso aqui muito, que Deus sempre, no Antigo Testamento, tinha uma aliança com os judeus, não conosco, gentios. Nós éramos tratados como um cão, um porco. Os judeus nem queriam saber de nós. Para Quefas ir na casa de Cornélio, você fala Pedro, a Xalia, o apóstolo Quefa ir na casa de Cornélio, Deus teve que mostrar, levar ele numa visão, uma êxtase, um arrebatamento, mostrar um lençol cheio de ave imunda e dizer, mata e come. Talvez tinha um porco ali, mata e come. E ele ainda respondeu dentro do arrebatamento da êxtase, da visão espiritual, Senhor, não, Senhor, eu nunca coloquei coisa tão imunda dentro da minha boca. Você vê, era uma visão, era uma êxtase, um arrebatamento. Aí ele sai da visão, aí ele entende. Deus me deu aquela visão, porque a porta dele alguém bateu. Estava na casa do Simão, né, o curtidor. Alguém bateu porque um anjo. Olha, um anjo não prega a palavra, mas ele dá uma ajudinha. Ela apareceu ao Cornélio Centurião. Ele disse, manda chamar Quefa. Ele está na casa em Jope, numa cidade chamada Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Traga ele. Você fala Pedro, mas é Quefa. Traga ele aqui em Cesareia. Só que para o Quefa aí, Deus já tinha preparado tudo, já tinha dado uma visão. Porque quando ele sai da visão, então tem que ir na casa de um gentio, porque o judeu nem entrava na casa do gentio, mas ele lembrou da visão. Agora entendo porque Deus mostrou aqueles animais, talvez tinha um porco ali. Por que Deus mostrou aqueles animais imundos, impuros e disse, mata e come. Significa que agora, a partir de agora, na Brit Hadashah, os gentios vai deixar de ser cão, vai deixar de ser porco, vai deixar de ser ave imunda, animal imundo. A partir de agora, os gentios serão transformados, purificados. Não chame imundo. Você fala Pedro, mas é Quefa. Viu, Quefa? O que eu, a partir de agora, estou a purificar. E Cornélio recebeu o mesmo que os judeus e o Udim recebeu no dia de Pentecostes, no cenáculo. Quer dizer, antes, veja, o Cornélio foi batizado com o Ruach HaKodesh antes de ser batizado nas águas. Por isso que eu estou pregando aqui que esse batismo aqui é o batismo para dentro do corpo do Mashiach. Depois vai para as águas. O problema é que muitos vão para as águas e não foi transformado. São hipócritas, né? Vai entrar pecador seco e sair pecador molhado das águas, né? Aí Paulo diz aqui, porque não éramos judeus. Veja o que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, fez conosco, gentios. Olha o que Paulo diz aqui, nós estávamos mortos no pecado. Você está mortinho no pecado da televisão, da internet, do futebol, da moda, da política, das religiões, das igrejas. Não tem nada não. Deus é capaz de te ressuscitar. Mas para isso você vai ter que vir a palavra original, porque Paulo diz assim, nós não éramos judeus. Eu estou lendo Bíblia, gente. Porque não éramos judeus e nós não tínhamos lei. Veja que antes da palavra, o que a gente seguia? Nada. Porque seguir igreja é seguir nada, não vale nada. Está dentro da igreja e dentro de uma mesquita não tem diferença nenhuma, uma mesquita do Islã. Está dentro da igreja e dentro de um templo de Buda, do budismo, não tem diferença nenhuma. Tudo é 6 por meia dúzia. Não está na verdade. Agora, os judeus, pelo menos, estavam na lei verdadeira. A Torá é a lei verdadeira do Criador. Né? Só que eles tinham que avançar. Para a Brit Hadashah,
a nova aliança, eles recusaram, nem todos os judeus. Um grupo pequeno, bem pequenininho, menos de 120 almas, avançou. Então Paulo diz, não éramos judeus, não tínhamos lei, mas agora Deus, Jeová, o Criador, Yod-He, Vav-He, olha o que ele fez, ele nos ressuscitou, junto com Mashiach. E também nos perdoou de todos os pecados. É isso que ocorreu no Calvário, quando pela fé você acredita, porque mesmo o judeu que tenta seguir os 613 mandamentos da Torá, se ele quiser ser salvo hoje, ele tem que crer pela fé que Mashiach morreu no seu lugar. E mesmo o gentil que não segue lei nenhuma, vive igual um bicho, igual um animal selvagem, comete toda barbaridade e tipo de pecado. Mas se pela fé você crê que Mashiach morreu no seu lugar na cruz, então Deus pode te ressuscitar, te dar vida, pode perdoar todos os seus pecados. Pouco importa se você segue Torá ou não, se você é judeu ou não, é para todos. A graça é para todos. É para judeus, iudins e para as nações. Qualquer um pode ser salvo. Aí Paulo diz aqui, versículo 14, que na cruz, olha o que ocorreu na cruz, gente. Paulo diz que na cruz, Jeová, Yod-He, Vav-He, o Criador, anulou a dívida, a conta. É ruim dever os outros, né? Tem gente que deve os outros e a pessoa mora numa rua, ele desvia para a quadra de baixo para não passar na porta da casa de quem está devendo. Ele vai na quadra de baixo, ele muda até de rua, né? É ruim dever os outros. Porém a Bíblia diz que no Calvário, na cruz, ali foi anulada a dívida, a conta. Anulou nossa conta na cruz. Que conta foi anulada? Olha aqui, com os regulamentos que éramos obrigados a obedecer. São 613 mandamentos que é a Torá, é muito regulamento, né? Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Foi a cruz que Mashiach, foi a cruz, lá na cruz, que o Mashiach se livrou do poder dos governos, autoridades espirituais, potestade, porque se ele não morre na cruz, nós hoje ainda seríamos escravos do diabo. Ou seja, o diabo tinha direito de nos manter numa prisão. Porém, quando Mashiach Yeshua morre na cruz e diz está cumprido, ali na cruz ele pagou o preço, anulou a conta, pagou a dívida. Agora podemos ser livres. E Paulo diz assim, Paulo ainda diz assim, que lá na cruz, ele, Mashiach, ele humilhou publicamente os poderes. Todos os poderes, principados, potestades, tronos, domínios, governos, né? Ele humilhou todos os poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, gente, Bereshit, Gênesis 3,15 diz que quando o Mashiach, a semente da mulher, presta atenção, estivesse morrendo na cruz, na verdade aquilo não era derrota, era vitória. Ali a Bíblia diz que ele estaria esmagando a cabeça da serpente, do diabo, de Satanás. É o que Gênesis, Bereshit 3,15 diz, e é o que Paulo diz aqui, que na cruz ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, para Mashiach e Yehoshua, quando ele está morrendo na cruz, não era uma derrota. Na verdade, ele estava derrotando, vencendo Satanás. Era a única maneira dele derrotar o diabo. Era ele tomando o nosso lugar, pagando a conta, a dívida, o pecado. Todos pecaram. Separados estávamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. Romanos 4:23. Mas o dom gratuito do Criador Jeová é o seu Filho Yehoshua Mashiach.
Glórias a Deus! Glórias ao Criador! Porque através do sacrifício da cruz, aí se você crê, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Se você crê em Yehoshua Mashiach, aí você vai ter que... terás que morrer com ele. Se você crê, como é que você crê? Se você morreu com ele. Se você ressuscitou com ele. Paulo diz assim, eu não mais vivo. Mashiach vive em mim, está lá em Gálatas. Aí alguém diz assim, vamos ali fumar uma droguinha. Se você realmente morreu com Mashiach, ressuscitou com Mashiach, aí Paulo diz aqui, você está livre dos espíritos maus. Vamos ali fumar uma droguinha? Você está me convidando para fumar uma droguinha? Vamos ali beber um whiskyzinho, uma bebida alcoólica, fumar um cigarrinho, vamos ali nos prostituir. Você está me convidando para fazer isso? Gente, o Paulo diria assim, o que eu digo que o que realmente vai acontecer, eu estou morto, eu morri com Mashiach. Eu estou pendurado com Mashiach na cruz, não vivo mais. Agora, se você for beber, se você for ver aquela novelinha da Globo, da Record, mesmo que seja novelinha bíblica do bispo da Igreja Universal de Macedo, se você for ver aquele joguinho de futebol, aquele filminho de cinema, você não morreu. Presta atenção no que eu estou pregando. Se você for naquele motel, naquela festa, pode ser até de aniversário, naquela balada, naquela igreja, você ainda não morreu, não. Você diz que morreu, mas não morreu. O que prova que você morreu é que você também ressuscitou com Mashiach e que os demônios não podem te levar mais para o pecado, te arrastar para o pecado, para as drogas, para a prostituição, para a glutonaria, para o álcool, a bebida alcoólica, para a fornicação. Não, ele não vai te levar para a moda, ele não vai mais te fazer usar biquíni, maiô, short, praia, clube, calção. Short, não tem, o diabo não tem esse poder. A menos que você não tenha morrido na cruz junto com Mashiach. Que Paulo diz, eu não vivo mais. Mas Paulo, nem um cineminha, nem uma novelinha para distrair, para tirar o estresse, tirar estresse. Você está triste? Paulo diz, ore. Está estressado? Vá orar. Você está alegre? Cante. Ele não mandou ir ver novela, ver filme. Olha, eu tô todo preocupado com esse problema, essa conta, esse problema em casa, na família. Eu vou ver uns filmes ali para ver se isso passa. A Bíblia não manda fazer isso, não. Está triste? Vai orar. Está alegre? Vai cantar. É o que a Bíblia manda fazer. Mas aí você não obedece a Bíblia. Por que não obedece? Porque você não morreu na cruz. Você está vivinho para o diabo, vivinho para o mundo. Você, homem e mulher, está vivinho para o futebol, para o clube, para as igrejas. Vivinho para a bruxaria, feitiçaria, para todo tipo de pecado. Para onde o pecado estiver, o diabo te arrasta. Satanás te arrasta. Porém, se você morreu na cruz, Paulo diz, eu não vivo mais. Mashiach vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo só para um significado, para um propósito. Eu vivo por amor a Mashiach, para mostrar a ele que eu amo ele. Porque, gente, deixa eu ser mais claro. Se uma pessoa diz que crê em Yehoshua Mashiach, e alguém vai dizer ali, vamos ali fumar uma droga, ele vai fumar uma droga. Vamos ali no motel prostituir, ele vai lá e prostitui com essa mulher. Deixa eu ser sincero. Esse homem ou essa mulher não está pendurado na cruz, não. Você está no chão. Se você tivesse pendurado na cruz, mulher, morto. Porque Paulo diz, eu não vivo mais, já estou crucificado. Minhas mãos estão penduradas na cruz do Mashiach, estou crucificado com Mashiach. Desce da cruz, os judeus não diziam? Vamos, desce da cruz, prova que você é o Mashiach. Mashiach não desceu. O diabo vai fazer diferente. Desce da cruz. Vamos ali num bar, num motel, vamos ali numa igreja, numa religião. Vamos ali numa festa, vamos ali ver novela. Vamos ali ver futebol, vamos ali usar essa obra, essa pintura. Desce da cruz.
Se você está pendurado na cruz, crucificado, como Paulo diz, não vivo eu, o meu eu estou crucificado com Machia, você não desce não. Mas se você nunca foi crucificado na cruz com Machia, você está solto, livre, no chãozão aí, para ir em qualquer igreja, qualquer festa, qualquer boteco, qualquer reunião, qualquer balada, aí você vai. Que o diabo vai levar quem não morreu, quem não está pendurado na cruz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que eu creio, é isso que eu prego. Olha aqui o Criador, Jeová, e o seu filho Yahushua Mashiach. E o Brasil tem o cruzeiro, uma cruz em riba dele, em cima dele. É o único país no mundo, na terra, que tem uma cruz. Eu nem preciso usar uma cruz de madeira, como usa os branamistas, os católicos e outras religiões. Não preciso. Já tem esse memorial aqui nos céus, feito pelo Criador, essa constelação, né? O Cruzeiro do Sul, mostrando que a mensagem da cruz sai do Brasil. Olha aqui, Yahushua Mashiach, aqui seu Pai, que Deus único e Criador, Jeová, Deus e Pai, e seu Filho Yahushua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.